Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Quando Jesus, pois, recebeu o vinagre, disse: está terminado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19:30. Deixe-nos ouvir isso e admirar. Sabemos quantas coisas poderosas foram realizadas e garantidas por estas palavras: está consumado. Assim, Cristo ratificou a aliança. Essa aliança foi assinada e selada anteriormente, e em todas as coisas foi bem ordenada. Mas quando Cristo disse, está consumado, então a aliança foi feita duplamente segura. Quando o sangue do coração de Cristo respingou no rolo divino, então nunca poderia ser revertido, nenhuma de suas ordenanças ser quebrada, nenhuma de suas estipulações falhar. Você sabe que a aliança era desta forma. Deus se compromete, de sua parte, a dar Cristo para ver o trabalho de sua alma, para que todos os que lhe foram dados tenham corações novos e espíritos retos, para que sejam lavados do pecado e entrem na vida eterna por meio dele, todos os eleitos de Deus. O lado de Cristo na aliança era este: Pai, farei a tua vontade. Pagarei o resgate até o último jota e tio. Te darei obediência perfeita e satisfação completa. Agora, se esta segunda parte da aliança nunca tivesse sido cumprida, a primeira parte seria inválida. Mas quando Jesus disse, está consumado, então não restava mais nada a ser realizado de sua parte. E agora a aliança está toda de um lado. Nenhum dos que o Pai deu a ele na eternidade, na aliança eterna, poderão se perder. Serão chamados eficazmente, receberão o dom da fé, irão crer e perseverar. A parte de Cristo na aliança foi cumprida e o Pai cumprirá a sua. O Espírito cumprirá sua parte, aplicando eficaz e soberanamente tudo o que Jesus comprou para os eleitos individualmente em cada um deles. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. É o eu farei de Deus e o eles serão. Um coração novo darei a vocês, e um espírito reto colocarei dentro de vocês. Aspergirei água limpa sobre vocês, e vocês ficarão limpos. De todas as suas iniquidades os purificarei. Eu os guiarei por um caminho que vocês não conhecem. Eu certamente os farei entrar. A aliança naquele dia foi ratificada. Quando Cristo disse, está consumado, seu Pai foi honrado e a justiça divina foi plenamente manifestada. O Pai sempre amou seu povo. Não pense que Cristo morreu para tornar Deus o Pai amoroso. Ele sempre os amou desde antes da fundação do mundo. Mas está consumado, removeu as barreiras que estavam no caminho do Pai por causa de sua justiça perfeita e infinita. O Pai é que os escolheu, elegeu e os deu ao seu Filho na eternidade. Ele queria, como Deus que ama e escolhe soberanamente, e agora podia, como Deus de justiça, abençoar os piores pecadores. A partir daquele dia, o Pai tem prazer em receber esses pecadores em seu seio, com a mesma alegria com a qual ele olha eternamente para a face do seu Filho amado. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele.
mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quando Cristo disse, está consumado, ele mesmo foi glorificado. Então, sobre sua cabeça desceu a coroa de toda a glória. Então o Pai lhe concedeu honras que ele não tinha antes. Ele tinha honra como Deus, mas como homem foi desprezado e rejeitado. Agora, como Deus e homem, Cristo foi feito para sentar-se para sempre no trono do seu Pai, coroado de honra e majestade. Além disso, por meio de está consumado, o Espírito nos foi concedido, como dizem os versos. É pelo mérito de sua morte, daquele que foi pendurado no madeiro, que o Espírito é enviado para soprar soberanamente sobre ossos secos como nós. Então, o Espírito que Cristo havia prometido anteriormente encontrou um caminho novo e vivo pelo qual ele poderia habitar nos corações dos homens, e os homens poderiam subir para habitar com ele acima. Naquele dia também, quando Cristo disse, está consumado, as palavras tiveram efeito no céu. Então os muros de crisólito permaneceram firmes. Então a luz de jaspe da cidade de portões de pérola brilhou como a luz de 7 dias. Antes, os santos haviam sido salvos como que a crédito. Eles haviam entrado no céu na fé e certeza do que ainda seria feito. Se Cristo não tivesse concluído sua obra, certamente eles teriam deixado suas esferas brilhantes e sofrido em suas próprias pessoas por seus próprios pecados eternamente. Se me for permitido imaginar por um momento, posso representar o céu como estando prestes a ruir se Cristo não tivesse concluído sua obra. Suas pedras teriam sido desfeitas. Por mais maciças e grandiosas que sejam suas fortificações, elas teriam caído como cidades terrenas que cambaleiam sob os abalos dos terremotos. Mas Cristo disse, está consumado. E juramento, aliança e sangue fixaram firmemente a morada dos redimidos. Tornaram suas mansões seguras e eternamente suas, e fizeram com que seus pés se mantivessem inabaláveis sobre a rocha. Não apenas isso, aquela palavra, está consumado, teve efeito nas cavernas sombrias e nas profundezas do inferno. Então Satanás rangeu suas correntes de ferro em fúria, uivando, fui derrotado pelo próprio homem que eu pensava vencer. Minhas esperanças frustradas, nunca um eleito virá para minha prisão. Nunca um comprado pelo sangue será encontrado em minha morada. Almas perdidas lamentaram naquele dia, pois disseram, está consumado. E se Cristo, Ele mesmo, o substituto, não pôde ser libertado até que tivesse completado todo o seu castigo, então nunca seremos livres. Foi o seu duplo toque de morte, pois disseram, ai de nós. A justiça que não permitiu que o Salvador escapasse, nunca nos permitirá estar livres. Está consumado com Ele e, portanto, nunca será consumado para nós. Naquele dia, a terra teve um lampejo de luz solar lançado sobre ela, como nunca antes tinha conhecido. Então, seus cumes começaram a brilhar com o nascer do sol. E, embora seus vales ainda estejam envoltos em escuridão e os homens vagueiem para cá e para lá, tateando ao meio-dia como na noite, ainda assim o sol está se elevando, escalando seus cumes celestiais, nunca para se pôr, e em breve seus raios penetrarão pelas densas névoas e nuvens, e todo olho o verá, e todo o coração se alegrará com sua luz. As palavras está consumado consolidaram o céu, abalaram o inferno, confortaram a terra, alegraram o Pai, glorificaram o Filho, trouxeram o Espírito e confirmaram a aliança eterna a toda a semente escolhida. E agora chegamos ao está consumado, vamos publicá-lo. Filhos de Deus, vocês que pela fé receberam Cristo como tudo em suas vidas, anunciem isso todos os dias de suas vidas, que está consumado. Vão e digam isso àqueles que estão se torturando, pensando que, por meio da obediência e da mortificação, podem oferecer satisfação.
Aquele hindu ali está prestes a se lançar sobre os espinhos. Espere, pobre homem, porque você quer sangrar se está consumado. Aquele faquir ali está mantendo a mão erguida até que os pregos cresçam através da carne, torturando-se com jejuns e abstinências. Pare, pare, pobre desgraçado, com todas essas dores, porque está consumado. Em todas as partes da terra, há aqueles que pensam que a miséria do corpo e da alma pode ser uma expiação pelo pecado. Apressem-se, detenham-nos em sua loucura e digam a eles: por que vocês fazem isso? Está consumado. Todas as dores que Deus pede, Cristo já sofreu. Toda a satisfação através da agonia na carne que a lei exige, Cristo já suportou. Está consumado. E quando vocês fizerem isso, dirijam-se aos ignorantes seguidores de Roma. Quando virem os padres de costas para o povo, oferecendo todos os dias o suposto sacrifício da missa e elevando a hóstia bem alto, um sacrifício, dizem eles, um sacrifício não sangrento pelos vivos e pelos mortos. Gritem: parem, falso padre, pare, pois está consumado. Parem, falsos adoradores, parem de se curvar, pois está consumado. Deus não pede nem aceita outro sacrifício, além daquele que Cristo ofereceu, de uma vez por todas, na cruz. Vão em seguida aos tolos entre seus próprios compatriotas que se chamam protestantes, mas que estão longe da graça e escravos do legalismo, que não estão no Monte Calvário, mas ainda diante do Monte Sinai. Mesmo que não saibam, são verdadeiramente papistas afinal, que pensam que, por meio de suas ações, por suas orações e seus votos, por suas idas à igreja e às capelas, por seus batismos e suas confirmações, podem se tornar dignos de Deus, podem completar o que Cristo finalizou. Acham que foram salvos pela graça, como dizem, mas que podem ser santificados pela lei. Supostamente começaram no Espírito, mas acham que podem aperfeiçoar e terminar na carne. Digam a eles: parem, está consumado. Deus não precisa disso de vocês. Ele já recebeu o suficiente. Por que vocês querem pregar seus trapos no fino linho da justiça de Cristo? Por que querem acrescentar sua falsa moedinha ao resgate precioso que Cristo pagou no tesouro de Deus? Cessai de suas dores, de suas ações, de suas performances, que são fruto do orgulho, pois está consumado. Cristo fez tudo isso. Deus começa e Deus termina a boa obra na vida dos seus. Ele predestinou, chamou, justificou, santificou, glorificou. Cristo realmente é tudo em todos os que o Pai deu a Ele. É pelo amor que nos constrange que vivemos para Ele e nos deleitamos em obedecê-lo e glorificá-lo em tudo, e não por medo da lei. Estamos mortos para ela. Está consumado. Este único texto é suficiente para soprar o Vaticano aos quatro ventos. Coloque-o debaixo do papismo, e como um rastro de pólvora sobre uma rocha, ele o explodirá no ar. Este é um trovão contra toda a justiça humana. E isso é para você também, que se diz evangélico, mas que vive querendo completar, como os Gálatas, o que Cristo já terminou. Apenas deixe isso vir como uma espada de 2 gumes, e suas boas obras e suas belas performances serão rapidamente descartadas. Está consumado. Por que melhorar o que está acabado? Por que acrescentar ao que está completo? A Bíblia está terminada. Aquele que acrescenta a ela está debaixo de todas as maldições descritas nela. A expiação e obra de Cristo está completa, e aquele que acrescenta a isso deve esperar o mesmo destino. E quando vocês tiverem contado isso aos ouvidos de pessoas de todas as nações e de todas as tribos, contem isso a todas as almas desesperadas e pobres. Vocês as encontram de joelhos, clamando: ó Deus, o que posso fazer para compensar minhas ofensas? Digam a elas: está consumado. A compensação já foi feita. Ó Deus, elas dizem, como posso obter uma justiça em que tu possas aceitar um verme como eu? Digam a elas: está consumado. Sua justiça já foi conquistada. Elas não precisam se preocupar em acrescentar a ela, se está consumado. Vão ao pobre desesperado que se entregou não apenas à morte, mas à condenação, aquele que diz:
Não posso escapar do pecado e não posso ser salvo do seu castigo. Digam a ele: pecador, o caminho da salvação está acabado de uma vez por todas. E se encontrarem alguns cristãos professos em dúvidas e temores, digam a eles: está consumado. Porque temos centenas e milhares que realmente são convertidos, mas não sabem que está consumado. Eles nunca sabem que estão seguros. Eles não sabem que está consumado. Eles pensam que têm fé hoje, mas talvez possam se tornar incrédulos amanhã. Eles não sabem que está consumado. Eles esperam que Deus os aceite se fizerem algumas coisas, esquecendo que o caminho da aceitação está acabado. E que se somos verdadeiramente salvos, aquele que começou a boa obra em nós, como diz Paulo, irá terminá-la. Todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Deus tanto aceita um pecador que foi chamado eficazmente e acreditou em Cristo há apenas 5 minutos, quanto um santo que o conheceu e amou por 80 anos. Pois ele não aceita os homens por causa do que fazem ou sentem, mas simplesmente e somente pelo que Cristo fez. E isso está consumado. Ó corações pobres, alguns de vocês amam o Salvador até certo ponto, mas cegamente. Vocês estão pensando que devem ser isso e alcançar aquilo, e então poderão ter certeza de que estão salvos. Vocês podem ter certeza disso hoje. Se acreditarem em Cristo, vocês estão salvos. Mas sinto imperfeições, sim. Mas e daí? Deus não considera as suas imperfeições, mas as cobre com a justiça de Cristo. Ele as vê para removê-las, mas não para acusá-lo. Mas eu não posso ser o que gostaria de ser. Mas e se você não pode? Deus não olha para você como você é em si mesmo, mas como você é em Cristo. Venha comigo, pobre alma, e nós ficaremos juntos esta manhã, enquanto a tempestade se aproxima, pois não temos medo. Como é intensa aquela rajada de relâmpagos, mas ainda assim não trememos. Como é terrível aquele estrondo de trovão, e ainda assim não estamos alarmados. E por quê? Há algo em nós que nos faz escapar? Não, mas estamos debaixo da cruz. Aquela preciosa cruz que, como um nobre para-raios na tempestade, recebe para si toda a morte dos relâmpagos e toda a fúria do temporal. Estamos seguros. Rugis alto, ó lei trovejante, e relampejais terrivelmente, ó justiça vingadora. Podemos olhar com deleite tranquilo para todo o tumulto dos elementos, pois estamos seguros debaixo da cruz. Venha comigo novamente. Há um banquete real preparado. O próprio rei está à mesa, e os anjos são os servos. Vamos entrar, e nós entramos, e nos sentamos e comemos e bebemos. Mas como ousamos fazer isso? Nossas justiças são como trapos imundos. Como nos atrevemos a vir aqui? Porque os trapos imundos não são mais nossos. Renunciamos à nossa própria justiça e, portanto, renunciamos aos trapos imundos. E agora hoje vestimos as vestes reais do Salvador e estamos revestidos de branco, da cabeça aos pés, sem mancha, ruga ou qualquer coisa do tipo. Mesmo estando sob a luz mais clara e brilhante, feios, mas formosos, repugnantes em nós mesmos, mas gloriosos nele, condenados em Adão, mas aceitos no amado. Não temos medo nem vergonha de estar com os anjos de Deus, de conversar com os glorificados. Não, nem mesmo estamos alarmados em falar com Deus mesmo e chamá-lo de nosso amigo. E por último, anuncio isso aos pecadores. Não sei onde você está esta manhã, mas que Deus o encontre. Você que foi um bêbado, blasfemo, ladrão, imoral, indecente. Você que foi um canalha do pior tipo. Você que se lançou no próprio esgoto e se revolveu na lama. Se hoje você sente que o pecado é odioso para você, creia naquele que disse: está consumado. Deixe-me juntar sua mão na minha.
Vamos nos aproximar juntos, nós dois, e dizer: aqui estão duas almas pobres e nuas, Senhor. Não podemos nos vestir, e Ele nos dará uma vestimenta, pois está consumado. Mas, Senhor, é suficientemente longo para pecadores como nós e suficientemente amplo para ofensores como nós? Sim, diz Ele, está consumado. Mas precisamos de purificação, Senhor. Existe algo que possa remover manchas negras tão horrendas como as nossas? Sim, diz Ele, aqui está o banho de sangue. Mas não devemos acrescentar nossas lágrimas a Ele. Não, diz Ele, não, está consumado. Há o suficiente. E agora, Senhor, você nos lavou e nos vestiu, mas gostaríamos de estar completamente limpos por dentro, para que nunca mais pequemos. Senhor, há um caminho pelo qual isso pode ser feito? Sim, diz Ele, há o banho de água que flui do lado ferido de Cristo. E, Senhor, há o suficiente ali para lavar minha culpa, assim como o meu pecado? Sim, diz Ele, está consumado. Jesus Cristo é feito santificação para vocês, assim como redenção. Filho de Deus, você terá a justiça acabada de Cristo nesta manhã e se alegrará nela mais do que nunca fez antes. E ó, pobre pecador, você aceitará Cristo ou não? Ah, diz um, estou bastante disposto, mas não sou digno. Ele não quer nenhuma dignidade. Tudo o que ele pede é disposição, pois você sabe como Ele coloca. Quem quiser, venha. Se Ele lhe deu disposição, você pode acreditar na obra consumada de Cristo nesta manhã. Se o Espírito lhe chamar eficazmente, você virá. Ah, você diz, mas você não pode estar se referindo a mim. Mas estou sim, pois diz: ó, todo aquele que tem sede, você tem sede de Cristo, deseja ser salvo por Ele. Todo aquele que tem sede, não apenas aquele jovem ali, não simplesmente aquele velho rebelde de cabelos grisalhos que por muito tempo desprezou o Salvador, mas essa multidão abaixo e vocês nessas duas fileiras de galeria. Ó, todo aquele que tem sede, venha às águas. E você que não tem dinheiro, venha. Ah, como eu desejaria compeli-los a vir. Grande Deus, Tu fazes o pecador disposto a ser salvo. Ele deseja ser condenado mesmo sem saber, pois ele ama o pecado, até que soberanamente tu mudes o seu coração. E o homem natural não virá a menos que tu mudes a sua vontade. Espírito eterno, fonte de luz, vida e graça, desça e traga os estranhos para casa. Está consumado. Pecador, não há nada para Deus fazer. Está consumado. Não há nada para você fazer. Está consumado. Cristo não precisa mais sangrar, está consumado. Você não precisa mais chorar, está consumado. O Espírito Santo de Deus não precisa esperar por causa da sua indignidade, nem você precisa esperar por causa de sua impotência, está consumado. Toda a pedra de tropeço é removida do caminho, todos os portões estão abertos, as barras de bronze estão quebradas, os portões de ferro estão arrebentados. Está consumado. Venham e sejam bem-vindos. Venham e sejam bem-vindos. A mesa está posta. Os animais gordos foram mortos. Os bois estão prontos. Eis que aqui está o mensageiro. Venham dos caminhos e dos becos sujos. Venham das cavernas e das sarjetas de Londres. Venham, vocês, os mais vis dos vis. Vocês que se odeiam hoje, venham, Jesus os chama. Ó, vocês vão hesitar? Ó Espírito de Deus, repita o convite e faça dele um chamado eficaz a muitos corações, pelo amor de Jesus. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim.
o meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha-me na dor sem fim e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei